Bem-vindos a mais uma edição do programa Na Lente. Diariamente somos confrontados com histórias de crimes passionais. Mas afinal, o que estará na base de tanta violência da parte de quem jurou amor a outrem? Hoje vamos tentar compreender este fenómeno. Decidimos olhar para estes crimes e chamar de amor bandido. Ele só vai sossegar se a fofa morrer. Amor bandido existe. Estou a queimar por dentro. Cada dia que eu olho na minha filha, a queimadura aumenta. Por mais coisas erradas que ele fizesse, tu paravas e dizias, não, a culpa é minha. Nunca em um momento eu pensei em matar ele. Uma mentira contada muitas vezes torna-se verdade. Fui queimada por um jovem que foi meu namorado. Eu não sou esse bandido que me estava a desenhar aí, não sou. Eu entrei em quintal abandonado sobre a pena de levar um tiro. Se eu for preso e eu morrer também, eu sei quem vai cuidar dos meus filhos, que os meus filhos não vão passar fome. Tiro para ele e ele pergunta, quem é? Quem é? Eu não respondo, ele pega e começa a me fazer os cortes. A minha sorte é que eu me mantive calma e consegui meter a mão, porque se eu não tivesse metido a mão, eu teria desmado meu pai no portão. Não sei o que sou. A única coisa que sei é que eu perdi uma filha. Perdi parte de mim. Se isso é amor, eu não sei o que é ódio. Não sei. O amor incondicional é um estado que muitas vezes ultrapassa os limites do racional. Homens e mulheres cometem loucuras em nome de um amor doentio e assassino. Entre nós, os casos de violência em nome do amor crescem assustadoramente. Os mais conhecidos ainda na memória coletiva levam-nos a uma profunda reflexão. A violência entre casais faz vítima tanto homens como mulheres. Em 2011, por exemplo, Luanda acordou chocada com a morte de um jovem sonhador. Foi aqui em casa de Jéssica Coelho onde a vítima foi atraída. E aqui mesmo, Jorge Valério foi raptado. Também o meu objetivo não era matá-lo. O objetivo era receber o telefone. A menina, segundo ela, estava a dizer empacotá-lo. Jorge Valério foi encontrado morto numa casa abandonada na Sapum. A principal suspeita era a namorada, Jéssica Coelho, na época adolescente. Depois de várias sessões de julgamento de um crime misterioso, o juiz considerou Jéssica Coelho como a mandante de um crime bárbaro e a condenou a 6 anos de prisão. A mesma não cumpriu nem metade da pena. Encontra-se em paradeiro incerto. Por isso, consta da lista de criminosos mundialmente procurados pela Interpol. Um ano antes, no projeto Nova Vida, Nérica tirou a vida do homem a quem jurou amor eterno no altar. Mulher de 32 anos está a ser acusada de ter morto o marido à facada esta manhã no projeto Nova Vida em Luanda. Logo que abri a porta, deparei-me com o patrão morto no chão. Nérica cumpre 7 dos 17 anos de prisão de uma sentença lida em 2017. Detida Rei, submetida ao primeiro interrogatório, confessou a prática do crime, alegando que não se recordava do instante em que o cometeu e afirmando que ela é bastante possessiva e que sofre de um ciúme doentio, facto que foi motivo de discussões, nomeadamente devido aos constantes telefonemas e mensagens que a vítima recebia, ali desmentindo que esta tivesse tentado violar a filha, folhas 12 a 13, ocultando, entretanto, a verdadeira causa do crime. Assim, atento à personalidade da ré, as circunstâncias da infração, o número e qualidade de agravantes e atenuantes e ainda a intensidade do dolo pelo crime já referido, os juízes desta secção acordam, em nome do povo, condenar a ré Nérica Ferreira Pires da Conceição Loureiro com os demais sinais de educação dos autos na pena de 17 anos de prisão maior.
Nos combatentes, em 2014, um jovem identificado apenas por Gildo, que alegadamente padecia de ciúmes descontrolados, feriu gravemente a ex-esposa, matou o amigo da mesma que a acompanhava e, de seguida, suicidou-se. Minhas senhoras e meus senhores, silêncio, que se vai cantar o fado. Um outro crime bárbaro deixou os angolanos chocados há 13 anos. Fui bailar no meu batel. Olá, eu sou a Aninha Lisandra, tenho 18 anos de idade. Estou no concurso Estrelas ao Palco a imitar a Dulce Pontes. Espero por vocês em várias edições de Estrelas ao Palco. Bye, bye, tchau. Jovem sonhadora, com uma voz admirada pelos amantes da boa música, no melhor momento da sua carreira, aos 19 anos, viu a vida interrompida com 12 disparos de arma de fogo. Estávamos em 2005, quando o ex-namorado Cândido Fernandes da Silva, na época com 23 anos, descarregou metade do carregador de uma arma automática sobre a ex-namorada por ciúmes. Partia para a eternidade. Minha Lisandra. Não vou ao mar com ele, nem lhe digo onde. Mas afinal, o que leva um ser humano a matar com um requinte de crueldade alguém que em determinado momento jurou amor? Carolina Joaquim de Souza da Silva, 26 anos, advogada. Olívio Silva, 28 anos, desempregado. Os jovens conheceram-se na igreja pentecostal. Namoraram 8 anos e em 2016, numa cerimónia cheia de requinte, selaram a união diante de familiares e amigos com as argolas de ouro, jurando no altar amor eterno. Que a justiça seja feita. Que a justiça seja feita. No dia do enterro da advogada, uma onda de protesto contra a violência contra a mulher dominou as redes sociais. Na última morada da jovem, que sonhava alto com a advocacia, a tristeza tomou conta de familiares e amigos que buscavam força nas melhores recordações para a última despedida. Micaela Barros, a irmã mais nova da advogada, foi a primeira a quem o cunhado comunicou o desaparecimento da irmã. Passou-nos pela cabeça que provavelmente seria sequestro pelo trabalho que a minha irmã exercia. Procuramos em todos os sítios possíveis. Incrível, ele ajudou-nos a procurar mesmo, ajudou-nos a partilhar, ajudou-nos, andou conosco. A família também dele andou conosco. Olívio nunca deu sinais de violência contra a esposa. Mostrou-se sempre carinhoso e, por isso, nunca entrou na lista de suspeitos pelo desaparecimento da jovem advogada que orgulhava a família. Ele viu-nos todos a sofrer. Ele viu-nos todos à procura. Ele viu-nos a sofrer. Ele viu a minha mãe a sofrer. Ele viu-nos a sofrer. Eu entrei em sítios que eu nem nunca pensei em entrar antes. E, no entanto, ele não falou. Entanto, foram 5 dias aqui em casa. Foram 5 dias de sofrimento. Foram 5 dias a procurar saber. Foram 5 dias de corrente de oração. Foram 5 dias que a igreja não saía. Foram 5. Incrível. Nas correntes de oração ele fazia parte. Sempre que nos levantássemos à meia-noite para orar, ele estava lá. De mãos dadas, ele estava lá. Ele foi tão ruim. Na sua página, numa rede social, Olívio, o assassino confesso da esposa, atualizou a sua foto de perfil com a imagem da advogada
quando a mesma já estava morta. Ele saiu do quarto, ele encontrou a minha mãe sentada ali no chão. Ela abraçou a minha mãe, deitou no colo da minha mãe, entende? E você não sabe se nós fomos bons demais ou se fomos ruins demais por ter acobertado o assassino da filha, da irmã, em casa. Acho que foram 5 dias aqui, foram 5 dias de preocupação, foram 5 dias de alimentação. Nós ainda levamos ele à clínica porque achamos que ele estava mal. Eu tenho os medicamentos dele na minha pasta, receita, tudo. Nós demos a medicação, eu tenho alarme no meu telefone da medicação dele. Até 2 da manhã que ele tinha medicação. Você ia lá, Olívia, acorda, tens a medicação por fazer. E mesmo passando por isso tudo, por esse apoio todo da família, ele é marido, se calhar ele tem um sofrimento, ok, nós não entendemos, mas a minha mãe é mãe e ela tem um sofrimento assim. E, no entanto, ela ainda conseguiu pegar o aparelho, medir-lhe a tensão, notar que ele está mal, pedir para fazer a medicação para que a tensão dele, mediante tudo isso, ele não conseguiu falar. A família busca compreender os motivos de um crime bárbaro praticado por um jovem líder religioso contra sua esposa e diaconisa. Ele confessou ter morto. Eu, no dia seguinte, encontraram o corpo da minha irmã na segunda. Na terça-feira eu estive lá em casa da minha irmã. Foi a perícia em casa. Encontraram sangue no quarto. Lá, o jeito que ele fez o crime. Não sei se do jeito que ele explicou foi exatamente o jeito que aconteceu, mas foi a explicação que ele deu, que deu-lhe com um bloco da cabeça, que deixou-lhe desmaiada no quarto 30 minutos, que depois voltou para o quarto e notou que ela já estava morta e como quis se desfazer, não viu outro jeito senão se desfazer do corpo. Enrolou-lhe na colcha, colocou-lhe na fossa, limpou o local de crime, ainda teve tempo de pintar as paredes, as mesmas que estavam sanguentadas, jogando lexívia na fossa para que o cheiro, o odor não se manifestasse, quintal ou que os vizinhos não se apercebessem. O boletim de óbito confirma que a advogada não morreu do espancamento, mas sim de asfixia dentro da fossa. Ele diz que achou que ela estava morta, mas a perícia diz o contrário. É triste saber, depois de tudo, que ela ainda tinha vida e que ela morreu asfixiada dentro da fossa. Depois, assim, depois dele supostamente pensar que ela esteve morta, você sabe que ela, se calhar, ainda lutou para sair daí e ele também confessou, ele avisou-nos que ela desapareceu na quinta-feira. Nós ficamos a saber às 18, 17 e tal 18, mas ele confessa já lhe ter morto às 23 horas de quarta-feira. Então, não sei se há explicação para isso. Maria João Manuel Armando tem 54 anos e é mãe da malograda. Formada em psicologia clínica, Dona Maria falhou na observação do perfil psicológico do genro. Dificilmente ele deixava-se encarar. Quando alguém encarasse para ele, ele fazia aquele gesto de muito dorido, muito sentido, e dificilmente podia-se ver os olhos de Olívia. Lacrimejava quando desse, mas
aquela frieza, aquela calmia, não é? Dizem o senso comum, o homem nunca chora. E então nós pensávamos e ele dava-nos a perceber que estava a sofrer por dentro. As mulheres, o nosso choro, lamentamos, falamos, e em momento nenhum, Olívio, eu percebi que ele lamentasse. Muitas vezes eu não podia estar sentada num sítio alto, sentava-me no chão. E uma das vezes ele veio para o chão, sentou-se no chão, deu umas mãos e dizia: mãe, fica calma que ela vai aparecer. Tivemos, depois do desaparecimento da Carol, 5 dias de intensa angústia, e o Olívio sempre conosco aqui em casa, ia prestar as declarações à polícia, voltava, e ele sempre conosco, para lhe dizer mais que até partilhávamos o mesmo quarto. Quando apareceu na televisão a fazer o comunicado do desaparecimento da esposa, Olívio saiu da casa da sogra e friamente contou uma história que enganou a todos, menos aos investigadores do SIC. Nós vivemos no Zango 3, ao pé da nossa casa passam táxis. Saímos de casa às 8 horas e nesse horário eu coloquei lá no táxi e fui para casa. Muitas são as pessoas que diziam, da maneira como o Olívio apresentou-se na televisão, da maneira como o Olívio está, apertem-no um bocadinho que ele vai dizer. E eu dizia para as pessoas: faz favor, não estraguem o lar da minha filha, que eles até são muito amigos. Eu fui sempre em defesa do Olívio. Surpreendo-me bastante quando tomamos conhecimento que o Olívio confessou o crime. Depois de 5 dias de busca, de angústia, ele a conviver conosco, sem ter a coragem de dizer, de confessar. O amor que todos julgavam maior que as dificuldades, o mesmo sorriso revelado nas fotos do casamento, esconderam um comportamento mortal. Que eu posso buscar, e até sou condenada por muita gente. O Olívio é um demente, é um psicopata. E pessoas, um demente a nível do Olívio, com uma pessoa com perfil de um psicopata, para a nossa sociedade é extremamente perigoso. Temos gente à solta desse caráter, porque tão frio como o Olívio é, cometendo este crime hediondo, ele oferece uma insegurança muito grande para a sociedade, porque o Olívio tinha tempo e tudo para cometer outros crimes. Quando perguntada sobre qual seria a motivação do crime, Dona Maria arrisca no diagnóstico mental do genro. Quem tem ou conseguiu cometer esse crime só pode estar envolvido num espírito de inveja muito grande. Inveja do sucesso da mulher, não conseguiu gerir a situação, talvez. Sobre o que se disse nas redes sociais de uma possível descoberta do marido de que a Carol estava grávida de outra pessoa, a família refuta com o resultado da perícia ao cadáver da advogada. Porque o laudo da medicina legal mostra que a Carol em momento nenhum esteve grávida. Coisa que ele próprio quis nos fazer perceber que a Carol esteve grávida. O Olívio montou a história de tal maneira que nem é um filme, a XGN. E que vinha e que estava preocupado com o silêncio da mulher e os telefones desligados, porque haviam combinado, devido a uma notícia que tanto a família esperava, que esperavam um bebê. Mas tudo isso, história montada do Olívio, para poder esconder-se do crime que cometeu. Da Carol ficaram apenas as lembranças e um processo crime em fase de instrução, com o marido como principal suspeito atrás das grades, à espera do julgamento. O casamento da Carol a todos deu alegria. Foi excelente. Foi excelente. Eu tenho saudades dessa nossa menina. Quando é que você vai dizer que este indivíduo
Olha a felicidade da Carol. Olha a felicidade dela. A minha filha foi assim enterrada porque nós também quisemos que ela fosse assim, com a mesma roupa, com estes vestidos. Vestida de noiva. Vestida de noiva. Ela foi assim. Eu creio. E ela, se acredita nos sonhos, aqui foi na conservatória. Se acredita nos sonhos, eu já sonhei com ela. E ela dizia, mãe, eu estou bem, olha como eu vivo, este é o meu trono. E minha filha estava num sítio doirado, toda doirada, vestida assim, mas em ouro. E então eu acredito que ela está no melhor sítio que todos nós. E mesmo o amor bandido enganou-nos a todos. Será? Olha a conservadora, feliz. Conheço essa conservadora, fez o registro da minha filha. Feliz. Olha a felicidade dos dois. Minha filha era pura. Amor bandido existe. Existe. Por que que o ser humano é assim? Muito obrigado. Hein? Eu que agradeço, filho. Deus vos abençoe forte. Amém. Yeah? Amém. Muito obrigado. Amém. Calemba 2, Luanda. Aqui vivem os pais do Olívio. Viemos ao Calemba 2 para tentar conversar com a família do Olívio e compreender se o comportamento apresentado tem a ver com alguma coisa que no passado ele terá vivido ou algum transtorno mental que a família eventualmente tenha conhecimento. A ideia é tentarmos conversar com a mãe do Olívio. Sou eu, mãe. Sou o Cabingano, da TPA. Mãe, boa tarde. Mãe, preferem não falar com a imprensa? Bom, como vê, a família prefere não falar para a imprensa sobre o assunto. No dia seguinte, a mãe do réu, confesso, aceitou gravar a entrevista ao telefone. Eu sou o Cabingano, da TPA. Estamos a fazer a reportagem para o programa Na Lente. Sim, pode falar. Pois, e então nós estamos todos surpreendidos com o que aconteceu, né? A sociedade procura entender. O Olívio, quando cresceu, teve algum distúrbio? Sempre foi uma pessoa normal? Ele cresceu uma criança normal, como qualquer criança. Nunca lutou com ninguém na rua. Ele era um menino que nem gostava de luta, nem de discutir. Ele nunca lutou, nunca brigou com ninguém. E ao longo do período que ele cresceu, mãe, já na adolescência, juventude? Não teve nada desse tipo de problema. O Olívio cresceu normal como qualquer criança. É um filho que eu criei, foi bem criado. Nunca discutiu nem na rua, nem com ninguém. Meu filho nunca discutiu, nem com os irmãos. Nunca teve nenhum tipo de discussão. Ele nunca teve um problema de cabeça, porque vamos levar uma consulta. Nunca teve isso. Nunca teve nada disso. E quando ele se casou, a relação dele com a malograda era saudável aos vossos olhos? Saudável e normal. No Zango, fomos conhecer o local do crime. Nesta rua de construção dirigida está a residência do casal. Os portões fechados guardam no seu interior cenas de um crime ainda por esclarecer. É aqui no Zango onde o casal tentava construir uma vida. Esta é a residência onde foi encontrado o corpo da malograda, onde o casal vivia. Para esta senhora que vendeu a casa a Carol há 2 anos, o casal era, como se ouvisse dizer, nota 10. Eu é que tinha lhes vendido mesmo esta casa. É a primeira cliente a me comprar esta casa aqui nesse quintal. Como é que eles eram? Eles foram um casal assim feliz, nunca tinha problema aqui, sair fora discutir, não. Nunca ouvimos nenhum problema com eles, o casal. Há mais ou menos quanto tempo que eles viviam aqui, que a mãe vendeu? Eles vivem aqui já há 2 anos. Aqui, nada do que aconteceu no interior da residência transpirou para fora. Os vizinhos não ouviram nenhum grito de socorro da advogada.
Chocada, ela tenta entender as razões de tão cruel assassinato. Ninguém contava que esse menino era para fazer uma coisa desse. Foi um casal assim feliz. E eu, miúdo obediente, chega aqui amanhã, a mulher sai trabalhar, amanhã, boa noite, boa tarde. Ninguém contava com isso, pai. Do alto, vê-se a fossa onde Carol foi colocada e encontrou a morte por asfixia. Segundo relatos que constam da confissão, Olívio matou a esposa perto das 23 horas com uma pedrada na cabeça, quando ela saía do banho. Enrolou o corpo num cobertor e a colocou na fossa. Limpou a cena do crime e pintou as paredes para esconder o sangue que espalhou-se pelas paredes. Olívio era evangelista da Igreja Pentecostal, responsável por este ponto de pregação a 5 minutos da sua residência. O casal passava a maior parte do tempo aqui. Como esposa do líder, a diaconisa Carol liderava vários projetos solidários da igreja. Olívio da Silva é o líder espiritual desta subcongregação da Igreja Assembleia de Deus Pentecostal aqui no Zango. Os documentos atestam isso mesmo, e porque vê-se claramente que o pastor Manuel Armando José declara Olívio Raul Miguel da Silva para a função de líder espiritual, no caso evangelista responsável da subcongregação com a designação de Cafarnaum. Segundo familiares da vítima, depois de ter morto a esposa na quarta-feira, no dia seguinte, Olívio, já com a mulher na fossa, esteve aqui às 6 da manhã para dirigir um culto. Era uma pessoa muito calma. Ele chegava por vezes às 5 da manhã, punha os louvores, 5h30, punha os louvores. Vezes há que ele estava sozinho na igreja a pregar, enquanto os crentes não apareciam. Era uma pessoa extremamente calma, que quando ele passasse por aqui na nossa rua, ele saudava todo mundo. Antônio Alexandre é pastor e padrinho do casal. Antônio Alexandre revela que Carol era uma jovem explosiva e que muitas vezes enfrentou o marido. A Carol era explosiva, isso nós temos o hábito de quando a pessoa já não vive, mas era explosiva, era também calma em alguns momentos quando era necessário, mas era uma mulher explosiva, convencida e ela era muito sincera na maneira de abordar as coisas. Ele falava o que pensa ou o que pensava, independentemente de qualquer coisa, ela vai dizer que eu penso assim, não concordo, enfim, mas em suma era uma pessoa... Contrário do Olívio. Muito contrário do Olívio. Olívio aparentemente era um jovem simples. Simples até não diria, mas sim, simples, humilde, aparentemente uma pessoa muito oposta da Carol. Era, se calhar, mais fácil, é duro dizer isso, ouvir o contrário. Por causa do atrevimento da Carol, talvez as pessoas iam dizer por causa do seu gênio e tal, mas o Olívio é que, por isso é esse choque que nós não estamos a conseguir superar. Olívio da Silva e Carol conheceram-se na adolescência. Segundo o padrinho, Olívio tem uma tatuagem feita ainda na adolescência para eternizar o seu amor pela Carol. Ao me contarem a história, eu me percebi que eles já namoram desde a adolescência. E o Olívio diz que eu amo tanto ela, que nesse período todo eu não estava a conseguir ficar distante dele. Ele me mostrou uma tatuagem que ele tatuou a Carol e queriam fazer os dois. E a Carol disse, não, eu não sei se eu vou terminar contigo, como é que eu vou apagar a tatuagem? E ele disse, não, eu fiz porque eu sei que eu vou terminar contigo. E isto para mim me tocou muito positivamente. Eu não sabia, nunca passou na minha cabeça que o fim seria este fim trágico. Uma das causas da separação há anos foi o facto de Olívio trabalhar em casinos, envolver-se com várias mulheres e consumir drogas. Eu me apercebi que o enterro não era porque ele estava envolvido com o cassino,
casino, depois ela diz também drogas e outras coisas, que ela achou que não era isso que ela quis para ele e largou ele. Tanto mais que no interregno, no retorno do relacionamento, ela combinou com ele para ele deixar, que era uma das condições para eles retornar o relacionamento. Mas isso no princípio eu não sabia. Eles não me informaram isso. Foi numa das brigas que ela disse, você está voltando à vida antiga. E não é isso, foi aí onde ela termina, é ali onde ele toma a decisão, acabou. Porque você me prometeu uma coisa e você está a fazer uma outra coisa. É aí onde eu falo para eles irem tratar familiarmente. O reatamento foi com o compromisso de largar o trabalho em casinos. Depois do casamento, o casal entrou em conflitos novamente por causa do casino. Um período que a Carol sentiu que o Olívio está muito ausente e aparecia com os trocados, a vida deles era muito aberta e ela viu o que está se passando. Então ela seguiu, foi acompanhando o marido, houve uma fase que ela lhe seguiu até encontrar ele num cassino, onde ela lhe tirou de lá, não é? Arrancou ele de lá e trouxe até a minha casa. E aí houve uma... Mas depois de uma confusão? Não, foi esse cenário, até eu lembro até hoje. Foi uma confusão, ele até ficou quase sem botões. E ela ligou para mim, eu desci, e fui lá, encontrei, falei, larga ele, pronto, já estou aqui, vamos resolver. E aí nós tentamos resolver o problema. É nesse período onde ela disse, eu já não te quero, o rapaz disse também, eu já não te quero. Mas depois eles conversaram e graças a Deus reataram e tudo se esperava. Conselheiro de casais, Antônio Alexandre tem uma palavra para quem está num relacionamento conflituoso. Eu acho que sinceridade dos casais, porque eu acho que as pessoas vivem muito de fachada, porque eu não acredito em alguma coisa de repente. Eu acredito que as pessoas vão guardando assuntos, porque algumas pessoas querem viver uma vida de aparência, que tem um bom lar, que tem um bom marido, que o meu lar é o melhor. Mas mas no fundo tem algumas questões que precisam ser tratadas. No Quando Cubango, esta mulher foi mais uma vítima de violência doméstica. Falou mesmo que daqui, nesse dentro de casa, só quem vai sair lá com a vida é só o meu filho, senão nós todos vamos morrer aqui dentro. Depois de 4 meses de internamento, Gracina recebeu alta médica e foi informada de que o marido cumpre 4 anos de prisão. Para a surpresa de todos, ela busca apoio para retirar o seu algoz da cadeia. Eu é que vi a procura da TPE através desse meu caso que eu tenho. Quase o governo não está ajudando para mim, porque se o governo ajudasse para mim, não podiam meter ele, ser preso, porque eu já não tenho quem que vai me ajudar. Ainda no Quando Cubango, o tribunal condenou este jovem a 16 anos de prisão maior por ter morto a esposa por lhe negar um copo de quiçangua. O tribunal julgou procedente, porque provada a dota acusação e, em consequência, decide, em nome do povo, condenar o réu na pena de 16 anos de prisão maior. Em setembro do ano passado, um crime chocou os benguelenses. Esperança Patrícia da Silva Gomes, de 22 anos, teve 45% do seu corpo com queimaduras do 3º grau. O acusado é o ex-namorado condenado a 9 anos de prisão e uma multa de 1.500.000 kwanzas. Na cidade do Quilamba, fomos ao encontro da Patrícia e dos familiares. Olá, está tudo bem? Como é que está a sua irmã? Está a recuperar. Nessa altura, na companhia da mãe? Sim. Vocês estão a revezar-se nos cuidados? Estamos sim, estamos todos a participar. Podemos conhecê-la? Por favor. Com licença. Podemos, mãe? Pode entrar. Como é que está, mamãe? Tudo bem, né? Tudo. Então é a Patrícia? Sim, essa é a Patrícia. Patrícia, como é que está? Tudo bem? Bem, obrigada. Vai melhorando aos poucos? Sim.
Nessa altura, o que é que mais preocupa a Patrícia? Onde é que tem mais dores? Nos braços é a região torácica. Mamãe, posso sentar aqui rapidinho? Okay, eu é que queria sentar um pouco aqui perto da Patrícia, vou falar com ela rapidinho. Podem sentar-se. Mamãe pode sentar aqui nessa cadeira. Patrícia, como é que tudo aconteceu? Sim, não precisa contar a história completa, né? Falam por si. Fui queimada por um jovem que foi meu namorado. No quarto, encontramos a jovem com as marcas de um passado recente. As queimaduras deixaram-na com várias sequelas. Segundo os médicos, precisa de ser submetida pelo menos a 10 cirurgias. Amarrou-me, violentou-me e depois atirou o meu respectivo líquido que trouxe. Como eu estava de uma roupa de lã e uma bermuda jeans, eu senti a blusa tomar a cor preta. Daí, dos instantes, ele ia ter o fogo. Então, como eu estava aflita, ele entrou em pânico, procurou o reservatório de água. Antes disso, ele criou um cenário para que se parecesse um suicídio. Tirou a roupa, colocou no chão da casa de banho. Os palitos não usados colocou na banheira, no chão da casa de banho, no quarto, desarrumou a cama. Colocou palitos no chão, queimou um pano de chão, atirou na varanda interna. Pegou também palitos, meteu na sala, na parte interna, na parte externa. Pegou a garrafa de petróleo e deixou por cima da pedra de mármore da cozinha, com respectivos palitos não usados, para quem chegasse a pensar que eu aqui me suicidei. Para a irmã que a acompanha nessa difícil jornada ao lado da mãe, a justiça falhou no julgamento do processo. A estudante do 3º ano da Faculdade de Direito é a caçula de 5 irmãos. Patrícia alega que omitiu muitas informações na fase de instrução do processo e no julgamento por temer pela vida dos familiares. Firmei a primeiro instante porque eu fiquei com medo. Ele ameaçou que conhecia a minha irmã que vivia lá na província de Bengala. E os seus filhos, no caso os meus sobrinhos, que ia lhes matar. Então daí eu ter a versão que eu fui a autora do crime. E chegou a abusar também sexualmente de ti? Sim, eu antes disso, ele disse que ia me fazer mal. Eu lhe pedi que não, porque possuía uma viatura, então peguei a chave, tinha pegado os respectivos documentos e disse: não me faz mal, leva só o carro. Ele disse: posso levar o carro, vai dizer o quê? Eu disse: não, vou dizer que estacionei num sítio, esqueci a chave, vou inventar qualquer desculpa, mas nunca vou colocar o teu nome. Ele não acreditou, disse: você vai dar, depois vais me acusar. Mesmo pedindo que ele levasse seu carro, não disse mal. Ele assim não fez. A mãe, aposentada, mostra-se visivelmente sofrida. Uma mulher que clama pela justiça. Ministério da Promoção da Mulher, uma mãe que clama pela justiça de novo. E vai também para o Ministério da Saúde. Eu, nestas condições, onde é que eu vou me pegar? Chamando um cirurgião, fazendo o diagnóstico. Em que parte fica a minha filha? Como é que fica? Então eu também queria não quero agradecer a Deus. Em primeiro lugar, Deus. Tenho um Deus na minha vida que me dê essa força. Queria também agradecer todas as igrejas, todas do mundo inteiro oraram para esta menina. Para Patrícia, Hermenegildo Cajibanga, o ex-namorado, agiu com violência quando a mesma colocou fim à relação ao descobrir que ele era casado. Ele disse que se ela não voltasse para ele, ele tinha
tinha uma filmagem pornográfica. Ele disse que o ex-namorado da Patrícia que havia feito, então ele tinha esta filmagem e havia de pôr nas redes sociais. Mas mesmo assim a Patrícia disse que não se lembrava de nada disso e insistiu dizendo que ele podia fazer isso, que ela não ia voltar atrás na decisão que tomou. Quem sonhou ver a filha formada, casada e feliz, diz morrer aos poucos por tudo o que passa desde setembro de 2017. Outras mães vão ver, quem é mãe vai sentir e está a chorar comigo. As pessoas olham para mim e podem dizer, senhora, não chore, calma, estou a queimar por dentro, senhor jornalista. Estou a queimar por dentro. Há vezes, ou seja, há momentos que não adianta chorar. Chorar não vai resolver. Então eu não choro. Quem olha, a mãe não tem coisa, a mãe é calma. Não estou calma, estou a queimar por dentro. Cada dia que eu olho na minha filha, a queimadura aumenta. Ana Gomes, a irmã, fala em bloqueios do processo na justiça por tráfico de influência e apela por uma justiça imparcial. Ele foi julgado e condenado a uma pena de 9 anos, suspensa, e para pagar uma caução de 1.500.000. Se de facto ficou provado que ele foi o autor do crime, ele invadiu a casa da minha mãe, ele violou a minha irmã e causou os danos que ele, não só a Patrícia, mas como a nós que somos irmãos e a minha mãe. Então, são 9 anos. E depois, ainda como se não bastasse, eles pagaram a caução de 500.000 kwanzas e ele está em liberdade. Hermenegildo Kajibanga deixou Benguela e veio ao nosso encontro em Luanda. Você queimou a Patrícia? A nenhum momento. Mas antes deixa dizer que uma mentira contada muitas vezes torna-se verdade desde que a outra parte da história se mantenha calada. A passar da casa dos 30 anos, o jovem afirma categoricamente que não cometeu os crimes de que é acusado. Reitero em dizer que a nenhum momento cheguei a queimar a Patrícia. Vocês foram namorados? A nenhum momento. Eu nunca tive nenhuma relação com a Patrícia. A minha relação com a Patrícia foi estritamente no cômputo científico. Procurava-me para deixar alguns trabalhos e de seguida vir à busca 2, 3 horas ou ainda 4 horas depois da elaboração do próprio trabalho científico. Se vocês nunca tiveram uma relação amorosa, por que a Patrícia diria que o Hermenegildo a queimou porque não aceitou a separação? Deixa só dizer de antemão que a forma como eu tomei conhecimento dos factos foi por intermédio de uma chamada feita pela Patrícia a mim no dia 23 de setembro, quando eram provavelmente 18 horas e 40 minutos, e 20 minutos no meu relógio. Recebi a primeira ligação da Patrícia a dizer que teve uma tentativa de suicídio. Como não estive a perceber bem e vinha a conduzir, parei o carro e pedi para que ela repetisse. Ela diz, seguidamente, tentei me matar. Primeiro teve uma tentativa de suicídio por causa do suposto vídeo pornográfico, seguidamente tentei me matar. Hermenegildo nega qualquer envolvimento amoroso com a lesada e fala de uma perseguição ao bom nome da sua família. Muito injustiçado, para dizer que eu estou num acompanhamento psicológico para poder perceber até hoje o porquê que a Patrícia me chama numa situação como essa. Uma vez em que eu não conhecia a casa dela enquanto relação de amizade. Não sabia onde a Patrícia vivia. A hora que ela diz ter acontecido, meu Deus, eram 10 horas, Capingana. Em plena hora 10, numa rua com bastante movimento, e até hoje ninguém vem dizer que me viu no dia dos factos, eu ter saído da casa da Patrícia ou dias antes dos factos, a gente terem testemunhado a nossa relação de amor segundo as palavras dela.
Para o jovem professor, Patrícia é bipolar e tentou o suicídio. Eu não sei porque que a Patrícia, que os familiares não contam que a Patrícia sofre de perturbações depressivas. Não sei porquê. Eles dizem que não. Eles dizem que contrataram o psicólogo justamente para dar resposta a uma certa mania que a Patrícia tinha de não assimilar na escola. Quem resolve o problema de assimilação não é o psicólogo, é a explicação. Só para a gente ter noção de como, de vez em quando, ela trazia trabalhos e de vez em quando eu descia para lhe atender, explicava-lhe. Felizmente, a Patrícia, naquilo que diz respeito às matérias que a gente foi abordando, ela conseguia corresponder. A nenhum momento me passou pela ideia que ela tivesse essa perturbação. O laudo médico, segundo os familiares, diz que a Patrícia foi abusada sexualmente naquele dia em que supostamente foi queimada ou terá queimado-se. Abusou da Patrícia? Eu não estive presente no dia dos factos, Capingana. Eu não conhecia a casa da Patrícia. Condenado a 9 anos e uma multa de 1.500.000 kwanzas, Hermenegildo teve a pena suspensa e aguarda pelo pronunciamento do Tribunal Supremo. Ela fala do vídeo pornográfico na qual ela está envolvida. Ela fala que o moço chegou a falecer. Ela diz, acrescenta ainda dizendo que o moço, que os familiares do moço, fruto da morte do moço, dias depois da publicação do vídeo, andou atrás da Patrícia para poder lhe retirar a vida pelo facto dela ter sido a última pessoa a estar com o moço. Isso ninguém conta. Eu não sei porque que a família não conta isso. Gildo tem certeza que se a operadora de telefonia móvel a entregar ao tribunal a última conversa que teve com a lesada, ninguém mais terá dúvidas da sua inocência. Aproveitar as câmeras da comunicação por intermédio da TPA para poder apelar à Movicel que me ajudasse a conseguir os áudios fruto da conversa produzida no dia 23 de setembro. Se eu sou o suposto autor, eu gostaria de saber o porquê que a Patrícia liga para mim a me avisar ou a me informar ou a informar que teve uma tentativa de suicídio por causa do tal suposto vídeo pornográfico. Ao meio da conversa, o jovem emociona-se. Não fui eu que fiz isso, não foi. Eu não queria fazer isso ao lado das câmeras, mas está-me a dar cabo, sabe o que é isso, Capi? Está-me a dar cabo da consciência, chefe. Eu não sou esse bandido que me estão a desenhar aí, não sou. Na Vila Alice, fomos ao encontro de mais uma vítima de violência. Lindinaura dos Santos levou 3 facadas do ex-marido, o pai das 2 filhas. Para tirar alguma satisfação, ele veio mesmo para me matar, porque eu viro para ele e ele pergunta quem é, quem é? Eu não respondo, ele pega e começa a me fazer os cortes. A minha sorte é que eu me mantive calma e consegui meter a mão, porque se eu não tivesse metido a mão, eu teria atinado mesmo aí no portão. Segundo a mesma, foi um crime premeditado por obsessão. Ele não veio, ele já tinha premeditado tudo. No dia do incidente, a mesma estava acompanhada de um amigo. Ele cortou uma veia e foi lá para fora, tentou cortar. A pessoa também estava comigo, só conseguiu defender-se, mas teve um corte também no pescoço. A irmã mais velha e a mãe nunca foram a favor do relacionamento dos dois. Em agosto, o Walter veio ter comigo e a dizer-me que a menina já não queria mãe. Peça só a fofa que para não me deixar tia, ele chama-me tia. Peça só, eu disse o Walter,
É uma relação que eu sempre fui contra desde o princípio, desde o dia que tu te casaste. E tu és muito mentiroso. Por isso eu não posso chegar na minha filha e dizer fofa. Pois ele me disse, até a senhora nem preciso dizer para voltar, peço só para ela pensar no assunto. Depois de ter essa conversa comigo, nem passaram 15 dias, o Walter vai ao serviço da fofa e bate-lhe fora do serviço. O Walter foi à minha casa numa tarde. Pus-lhe sentado na minha mesa da varanda e conversei. Walter, o que é que se passa? A fofa está-me a mentir. A fofa já não quer nada comigo. Eu não posso deixar a fofa, Walter. Não podes deixar, a fofa não é tua propriedade. Se a fofa um dia me deixar, eu vou matar a fofa. Walter, não faças isso. Não estragues a tua vida por causa da fofa. Não te esqueças que além dos filhos que tens com a fofa, tens mais filhos. Como é que vão ficar os teus filhos? E ele me diz, ela, se eu matar a fofa, se eu for preso e eu morrer também, eu sei quem vai cuidar dos meus filhos. Os meus filhos não vão passar fome e não vão passar necessidade. A recuperar dos cortes, Fofa faz consultas no hospital do Prenda. Depois daqui, tem que ir ao segundo andar, no piso, para buscar o título de alta. O título de alta que vem com o repouso desde o dia que internou até quando o médico deu, tá bom? Os médicos afirmam que o estado clínico é estável e que agora tudo fazem para evitar sequelas. O estado da Lindinaura tem evoluído bastante, está melhor, né? Hoje a ferida está limpa, está com pontos bem afrontados, ela refere menos dor. Retiramos alguns pontos hoje, vamos voltar a retirar os outros no dia 14 e está a evoluir satisfatoriamente. O ex-marido ciumento está detido e aguarda por julgamento. Estamos na penitenciária de Viana. Logo à entrada, fomos submetidos a uma revista de segurança. Feita a nossa vistoria, temos aqui também o Dr. Alcântara, que vai conosco nesta missão de conseguirmos falar com quem já cometeu um crime, está arrependido e que tenha essa disponibilidade em contar-nos a sua história. O professor Alcântara também vai passar por este processo de segurança. Professor, não são muitas vezes que vem aqui à comarca de Viana? Bom, muitas vezes não, mas já cá estive. E essa oportunidade de poder falar sobre mentes criminosas neste ambiente é oportuna? É bastante oportuna. Não há outra forma mais profunda para conhecermos as mentes dos nossos queridos irmãos que cometeram crimes graves, senão ir no sítio onde eles estão reclusados. Acompanhados da direção da penitenciária, fomos ao bloco feminino. Aqui estive frente a frente com mulheres que assassinaram os maridos à facada. Todas elas preferiram gravar a entrevista sem revelar a sua identidade. Esta jovem de 26 anos está condenada a 16 anos de prisão maior por ter morto o marido à facada numa fase em que estava grávida de 2 meses. Foi uma quinta-feira. Então eu vinha de uma província que é a cidade do Lubango para o Namibe. Então ele não queria que eu viajasse. Ele queria que eu mantesse em casa. Então com aquela viagem é que ele não concordou, ele não começou a não saber. O crime foi cometido há 6 anos na província do Namibe durante uma discussão na presença da sogra. Eu vivia no quintal com minhas sogras.
Então, naquele momento que nós estávamos a brigar, e nós estávamos no puxa. Esse puxa dali, esse puxa daqui. A minha sogra também estava lá. Coisa apreciou tudo o que aconteceu. E dali, como eu vi que minha sogra largou, eu também com aquela pressão, também larguei. Sim, eu estava pegando na faca, estávamos a puxar. E ele também estava a puxar. Minha sogra também estava também a acudir. Então, naquele momento, nós todos estávamos chateados. Então, eu larguei a faca com pressa. Como eu larguei, ele atingiu esta parte do... Hoje, a cumprir o 5º ano da condenação, longe dos filhos e dos familiares, Maria mostra-se arrependida. Muito arrependida do primeiro dia. Se prometi uma coisa na minha mente, porque a gente me pergunta por que não aconteceu diferente, por que aconteceu desse jeito, que às vezes não deveria chegar a esses termos. Marta tem 30 anos, 2 filhos e cumpre 4 anos de uma pena de 16. Eu estava a chorar, dei-me 2 bufatadas. Não reagi na paz, tentei devolvi mesmo. Ele achou mal, então dali gerou uma confusão. Ele ficou, naquele momento, ficou a me agredir, pancadas daqui, dali. Então, somos mulheres, né? Eu estava assim a dizer que vou embora amanhã. De manhã eu vou embora para casa da minha mãe. Ele disse, não vai ir amanhã, vai ir mesmo hoje. Mas antes de ir, primeiro eu vou ter que te pisar mesmo bem, depois vai ir para casa da tua mãe. Eu vou para a cozinha para arrumar as coisas todas. Comecei a arrumar as coisas, ele me seguiu na cozinha, minha bebê depois acordou, começou a chorar, seguiu-me na cozinha, lá na cozinha, onde as coisas aconteceram, de fato. A jovem diz que assassinou o marido ao defender-se de uma agressão. Não resisti de tanta agressão e peguei um objeto contundente e desferi ao peito. Marta assume que o esposo era o amor da sua vida. Nós tivemos muito tempo juntos. Durante os 4 anos que fomos a namorar, era onde eu estiver, ele estava. Onde eu estava, ele estava. Não tinha tempo que ele me deixava só. Às vezes, quando eu disse para minha mãe, ele ligava. Onde é que estás? Estou aqui na mãe. Não demora, já chegou. Às vezes as minhas amigas ficavam assim, irritadas. Da hora vi, não sei o quê, mas é o meu namorado. Era assim. Marta clama por perdão dos familiares da vítima e da sociedade espera uma oportunidade depois que cumprir a pena. Peço perdão à minha família, à família lesada, à sociedade em geral. Eu peço que a sociedade perdoa e que nos receba um dia de mãos abertas. Isabel Francisco tem 34 anos, também matou o marido. Não digo que era o amor da minha vida, mas é uma relação que eu tive e abri mão de muita coisa para ter que ficar com ele. E fiquei com ele porque nos dávamos muito bem, gostávamos um do outro, mas infelizmente teve que acontecer isso. Isabel conta que o marido era ciumento e que no dia da tragédia estava embriagado, motivo da agressão que resultou no esfaqueamento do mesmo. Ele era uma pessoa muito ciumenta, desconfiava por tudo e nada que eu fazia, saía, onde eu ia, então isso começou a nos trazer muitos problemas. Só que no dia em que aconteceu isso, quer dizer, ele foi para uma festa, chegou embriagado, mas ele veio todo exaltado, todo nervoso.
começamos a ter complicação e houve uma briga na qual ele ficou ferido, poderia ser eu, mas ficou ferido ele e aleijou, perdeu muito sangue e acabou por morrer. Consciente de que o crime não compensa, Isabela apela por perdão. Está sendo muito difícil para mim, muito mesmo. Eu não sei o que faria para devolver a vida do pai para eles. Para trás, ficou o sonho de formar uma família feliz. O pai dos meus filhos amavam, não viviam sem o pai, não ficavam nem 24 horas sem o pai. Choravam muito pelo pai. Isso foi uma dor muito grande. Muito grande. E eu podia ter evitado. Eu fiz de tudo para sair, eu fiz de tudo naquele dia, naquela circunstância, eu fiz tudo. Mas enfim, teve que acontecer. Maria de Fátima tem 26 anos e cumpre uma pena de 16 por fogo posto e tentativa de homicídio do marido. Naquele momento não era eu, era o demônio que me usou. Porque se fosse mesmo eu não faria aquilo. Sem receio de mostrar o rosto, Maria de Fátima assume que era excessivamente ciumenta e por isso colocou combustível na casa e ateou fogo. O meu objetivo era só para tirar fogo mesmo a ela. Mas não aconteceu do que eu esperava. Não aconteceu, é só a casa que queimou e as coisas. Ele se safou. Sempre que pode, o mesmo a visita na prisão e busca reconciliação. Me diz que aquilo aconteceu porque não era você, é o demônio que te entrou, eu sempre amo de ti, estou a esperar de ti, essas coisas tanto. A cumprir o 5º ano de uma pena de 16 anos, Maria de Fátima deixa um apelo para as outras mulheres. Se uma relação não dá certo, é deixar. Ou evitar. A mulher tem que evitar mesmo muito. Evitar o problema é uma coisa muito bom. Estás a ver, não está a dar certo, deixa. Ele não foi homem da sua vida. Deixa, mesmo deixa. O mundo não acabou por aqui. Vais andando, vais encontrar o homem da sua vida. Para o criminalista Alcântara Costa, é preciso atenção redobrada nos sinais de desvios comportamentais nos relacionamentos. Veja lá se o nosso companheiro ou a nossa companheira controla muito, por exemplo, as mensagens telefónicas do outro. Controla muito as chamadas do outro. Quando um chega a casa, ele vai ao telefone, rastreia para ver as chamadas que foram feitas e depois começa a perguntar. Quando um está a falar, depois de terminar de falar ao telefone, claro, pergunta com quem estavas a falar. Esses sinais todos não são bons. Portanto, depois disto aparece as ofensas verbais. Você é isto, você é aquilo e enfim. Depois saltamos para as ofensas físicas, onde há agressão. Essa violência física é, na verdade, a fase terminal, porque a partir dessa violência depois surgem as questões da morte. Para o sociólogo Nkanga Gomes, os crimes passionais são resultados da intolerância nos relacionamentos e pela falta de acompanhamento dos casais por especialistas. Nós somos seres inacabados. E as relações conjugais são relações complexas. E quando há esse desequilíbrio, a sociedade ajuda nessa perspectiva, dando conselho, mas o conselho só vai surgir sempre que o casal achar que não tem capacidade suficiente para dirimir os conflitos, então vão à igreja, vão a uma organização não governamental ou governamental, para então ouvirem
o auxílio e a experiência também de outras relações a nível da própria sociedade. Diálogo, paciência, chamar as outras pessoas para que venham cá nos dar alguns conselhos quando estamos conscientes que a nossa relação está a decair e a partir dali procurarmos sempre diálogo. Até muitas vezes costumamos também a falar que era bom chegarmos a uma igreja para recebermos também algum conselho. Se o diálogo falhar, portanto, acontecem esse tipo de situações tão graves que nos trazem aqui nessa investigação. Recentemente, o Tribunal de Luanda condenou a bombeira que esfaqueou o marido em 2017. Os juízes deste tribunal decidem em nome do povo em dar como procedente a douta acusação deduzida contra a ré Tânia Telma da Conceição Mateus, com melhores sinais de identificação nos autos, e em consequência disso condenar na pena de prisão de 12 anos, pena de prisão maior, no pagamento de 100 mil kwanzas de valor de taxa de justiça e atenta ao artigo 30 da Lei nº 25/11, 14 de julho, no pagamento de 3 milhões de kwanzas pelos prejuízos causados à vítima ofendido nos autos. A agressão aconteceu depois que a esposa negou ao marido uma noite íntima. Está provado que desde que entrou para o interior da residência, o ofendido pedia constantemente à ré que mantivessem relações sexuais, mas também sempre recusando à ré tal pedido, provado. Os 16 anos são consequência de um homicídio frustrado com uma faca quente espetada no pescoço do esposo. Depois de sentenciada, Tânia encarou o marido e apelou por perdão. Pedi perdão mais uma vez, Jorge. Tu sabes que nunca tive a intenção. Sabes o que aconteceu naquela noite, independentemente de eu ser condenada hoje ou não. Independentemente de eu não querer dar a cara ao público, tu sabes o que aconteceu, Jorge. Mas ainda assim te peço perdão. Te peço perdão de coração. Deus, capacita para a tua glória. Capacita, Senhor. Ai, sejas tu, meu Deus. Ai, deixa essa hora, meu Pai. Ai. Perdoa, Jorge. Perdoa, meu marido, perdoa de todo o coração. Senhor Deus. Eu tenho que lhe pedir perdão, Jorge. Me perdoa, Jorge. Em nome de Jojo, em nome da Deus, me perdoa pelos nossos filhos, Jorge. Nós devemos obedecer por tudo quanto Ele fez e está fazendo na minha vida. Apesar dos apesares, a ti, Ré, Tânia Telma, mãe dos meus filhos, eu perdoo no fundo do meu coração, mas tudo está tipificado. Tânia, são 12 anos realmente, eu lamento. Tu devias ter evitado tudo. Eu sinto muito. Quero deixar bem claro aos familiares da Tânia, não é o Jorge que está a fazer com que a Tânia vá à cadeia. Não é o Jorge, é a lei. A Tânia simplesmente vai obedecer à lei e ninguém está ausente disto. Depois de tudo o que vimos aqui, fica claro, é preciso muita calma diante de qualquer situação. Se estiver numa relação amorosa, faça imperar o grande espírito do amor. O verdadeiro espírito do amor é a paciência, a compreensão e a tolerância. Evite magoar, evite homicídios. Seja um bom exemplo. Ponto final a esta primeira temporada do programa Na Lente.
No próximo ano voltaremos com mais histórias. Até lá, fique bem.